Eu nasci no Brasil para ser uma pessoa de sucesso. E é praticamente impossível que isso não aconteça comigo. Eu sou branco, eu sou homem, eu sou heterossexual, eu nasci de uma família de classe média alta e eu fui muito bem educado. Qual a chance de uma pessoa com as minhas características não ter sucesso no Brasil? Essa chance é zero. Se a gente olhar o histórico do nosso país, o país foi construído a partir de premissas que fizeram pessoas com a minha característica ao longo de todos esses mais de 500 anos conseguirem buscar sucesso sempre. Com pouco de esforço, com pouco de trabalho, com pouco de oportunidade. Pessoas com essas características buscaram sucesso e conseguiram sucesso nesse país sempre. A gente vem de uma cultura basicamente colonialista, ditatorial, elitista e hierárquica. A história do Brasil é tudo sobre isso. Esse país foi colonizado por Portugal e aqui se criou uma estrutura em que poucos tinham poder, poucos definiam o futuro de um país, de uma empresa, de uma família, de uma sociedade. Nós entramos mundo adentro na República, basicamente com as mesmas características. A mudança do modelo político, a mudança da forma como o Estado se organiza, não mexeu em nada nessas características. Isso basicamente manteve o Brasil nesse caminho durante todo esse processo republicano, que passou por uma república democrática, que passou por uma ditadura, que passou por uma ditadura militar, que foi redemocratizado e, de repente, a esperança de que tudo isso vai mudar não aparece. Um país ainda elitista, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional. Quem são os políticos desse país? São os mesmos políticos de 100 anos atrás, que formaram seus filhos, que formaram seus netos, que a grande maioria continua lá. Quem são os empresários desse país? São as pessoas que tiveram acesso a esse pequeno grupo e que, a partir dali, montaram impérios nesse país. Se nós voltarmos 30 anos no tempo, quando boa parte de nós aqui estávamos nascendo ou muito próximo disso, as oportunidades que existiam para os nossos pais, para os nossos avós, eram ínfimas. Isso faz a gente entender por que a maioria deles, se tornou empresário muito pequenininho, sem grande ambição, ou 2, foram trabalhar em empresas e ficar por 20, 30, 40 anos. Existia uma cultura do medo no entorno dessas pessoas. Filho, entra na empresa, aceita o que o teu chefe está falando, não saia de lá porque não existe outra oportunidade. Se você então sair do eixo Rio-São Paulo, nunca bata de frente com ninguém na sua empresa. Essa é a cultura do Brasil. O problema é que isso começa a quebrar, isso começa a romper, isso começa a mudar o destino dessa nação, o meu destino, o destino de vocês. O Brasil passa por um processo que, às vezes, ele fica escondido em discussões que são muito técnicas ou que estão estampadas em jornais e que dificilmente as pessoas conseguem defini-las ou destrinchá-las de uma forma mais simples. Os últimos 20 anos nesse país, o Brasil definitivamente se integrou. Se integrou na cadeia logística, se integrou na cadeia financeira, se integrou na cadeia cultural, se integrou na cadeia de transferência de capital humano pelo mundo. Se integrou na cadeia de telecomunicações. E o que isso tudo quer dizer? O que essas questões técnicas e questões estruturais querem dizer? Querem dizer muito e querem dizer exatamente a oportunidade que está na frente de muitos de nós aqui hoje. Com exemplos muito simplistas, a gente pode entender o que isso tudo tem mudado do comportamento de pessoas como eu e como vocês. Há 20 anos atrás, se uma pessoa da idade de vocês tivesse a oportunidade, porque o pai tem condição financeira de mandar para fora do país, para ir para a Disney, para comemorar seus 15 anos de idade, esse processo de ir para fora levava 3 meses.
extremamente complexo conseguir um passaporte, extremamente complexo conseguir um visto. Há 20, 30 anos atrás, conseguir um visto dava frio na barriga, por medo de ser negado o visto para a entrada nos Estados Unidos. Conseguir comprar uma passagem aérea, então, terrível. Teu pai e a tua mãe permitir você ir e conseguir ficar tranquilo porque você estava bem, era impossível. Não existia um cartão de crédito praticamente, não existia cartão de crédito internacional praticamente, não existia telefone celular, não existia comunicação com outros países de forma simples. Isso tudo transfere um risco, um medo enorme para o pai, para a mãe, para o filho. E essas pessoas vivem de forma muito simples por causa desses medos. O que fazia uma criança com 15, 16, 17 anos no colégio, há 20, 30 anos atrás, quando encontrava um problema? Nada. Ele reclamava e se ninguém desse ouvidos, ele simplesmente não tinha mais o que fazer. Transportemos esses dois exemplos extremamente simplistas para o dia de hoje. Se qualquer um de vocês quiser, neste momento, ir para os Estados Unidos, vocês vão tirar um passaporte em 2 semanas, vocês vão tirar um visto em 2 semanas, vocês vão comprar passagem no mesmo dia, em algum site, e vocês vão embarcar no outro dia para os Estados Unidos. A percepção de mobilidade, a percepção de risco é completamente diferente. Aquele jovem de 20, 30 anos atrás que não tinha o que falar num colégio, hoje, se não é ouvido, ele acessa uma rede social, ele deixa claro exatamente o desconforto dele. E se ele tiver mérito no que ele está falando, é possível que ele consiga mobilizar as pessoas e eventualmente mudar a posição de um diretor de escola. Vejam que a noção do valor da voz, da importância de se expressar, ela é completamente diferente. Jovens na década de 80 e 90 não tinham noção do que era possível ser feito tão cedo. Um jovem hoje tem noção do que é possível ser feito. E é exatamente essas pequenas mudanças comportamentais que são oriundas daquelas integrações que muda completamente o que está na nossa frente. O Brasil foi marcado, portanto, por uma economia que em cada segmento tinha 2, 3, 4, 5 campeões nacionais. Grandes empresas que foram montadas a custo de muito capital de uma família rica desse passado que a gente falou há pouco, ou montada a custo de conexões políticas oriunda desse passado que a gente falou há pouco. E essas empresas, ao longo de toda a história do Brasil, nadaram em berço esplêndido. Conquistaram tudo, eram donas de tudo. Eram senhoras do Brasil. Pensem na cabeça de vocês. Quais eram as empresas que existiam há 15 anos atrás em cada segmento? Vocês são capazes, no máximo, de listar 3, 4 empresas por segmento. Esse tipo de situação, ele gera um monte de problemas. Em especial a cultura do comando e controle. Eu entro, alguém manda em mim. O dia que eu assumo, eu mando na pessoa. Essa é a cultura. Essa é a cultura da escola. O professor manda, vocês obedecem. Ninguém é obrigado a engajar. Ninguém é obrigado a se conectar. Por quê? Porque a nossa cultura é de comando e controle. O problema é que tudo isso está mudando. O problema para essas empresas no Brasil de hoje, que ficaram ao longo do tempo estáticas, paradas, mamutes, elefantes brancos, porque o Estado dava dinheiro barato, porque elas basicamente viviam numa economia oligopolista, e porque quando necessário subia-se tarifas de importação, portanto a competição com as empresas externas era baixa, quando necessário se criava uma série de burocracias no entorno dessas empresas para que o estrangeiro tivesse muito pouco interesse em vir para cá. O problema é que, nesse momento, a tecnologia muda completamente isso. A tecnologia tem uma beleza, que é a capacidade de superar qualquer barreira. As empresas que vocês mais têm contato hoje enquanto cidadãos, o Facebook, não existia 10, 15 anos atrás, o Google 10, 15 anos atrás, o Instagram 5, 10 anos atrás. E aí fica aquela pergunta, mas a gente está falando só de empresa estrangeira. Vamos olhar um pouco para o Brasil. 99 não existia 5, 10 anos atrás. iFood não existia 5, 10 anos atrás. Nubank não existia 5, 10 anos atrás. Créditas não existia 5, 10 anos atrás. Gympass não existia 5, 10 anos atrás.
e eu posso citar mais uma centena de empresas. O que essas empresas têm em comum? Elas têm em comum a não ligação com aquilo que a gente chama de velha economia. Essas empresas, para crescerem e aparecerem, elas não são dependentes de capital. Elas não são dependentes de capital político, elas não são dependentes de hierarquia, elas não são dependentes de controle, de comando e controle. Elas são dependentes, única e exclusivamente, de uma boa ideia e de pessoas. Essas empresas que eu mencionei há pouco são empresas que apareceram na sociedade brasileira porque hoje, com a tecnologia e todas as integrações que eu mencionei, o acesso às ferramentas que permite você colocar algo de pé é literalmente acessível. Conseguir hoje um desenvolvedor para programar alguma coisinha e colocar uma ideia de pé é fácil. Há 20 anos atrás, impossível. Pegar um avião e ir para a Europa, ir para a Ásia, ir para os Estados Unidos para pesquisar alguma coisa, para entender alguma coisa, é fácil. Há 20, 30 anos atrás, isso era praticamente impossível para uma pessoa normal, comum. E junto com isso, vem uma mudança social violenta, que a velha economia tem uma dificuldade enorme de entender, que é a diversidade. Quem era a mulher há 20, 30 anos atrás no Brasil? Quem era o homossexual há 20, 30 anos atrás no Brasil? Quem era o negro há 20, 30 anos atrás no Brasil? Eu poderia mencionar mais várias tribos aqui. E eu não estou dizendo que cada uma dessas tribos já atingiu aquilo que merece, o respeito que merece, o espaço que merece. O que eu estou dizendo é que há 20, 30 anos atrás, só eu tinha a possibilidade de ter sucesso. Porque a economia era fechada, o país era fechado, os valores eram fechados e as características eram fechadas. Se você está fora de qualquer coisa disso, você não serve. Você vai ser um eterno proletário, trabalhador, que vai suar muito. E quem sabe um dia vai conseguir criar uma família. Essa não é a realidade de hoje do Brasil. A mulher no Brasil apareceu. Apareceu com uma força tal que o mercado consumidor hoje olha para a mulher como a pessoa que toma a decisão de consumo. Apareceu de forma tal que hoje as empresas entendem o valor da mulher como a gestora, tomadora de decisão, que junto com o homem, entre outras tribos, contribui para o crescimento de uma empresa. O homossexual, que era agredido há 20 anos atrás no Brasil, que era excluído, marginalizado, que não tinha espaço para dentro de casa dizer, pai, eu sou homossexual, ele hoje faz parte do ambiente das empresas, da nova economia. Existe uma clara separação entre velha e nova economia. Na velha economia, o chavão é, essa nova geração é preguiçosa. Essa nova geração, ela não está afim de fazer. Eu trabalhava muito. Essa turma hoje quer ficar um ano aqui e ir embora e já acha que quer ser líder dentro da empresa. Na nova economia, essa geração é geradora de ideias. E se você for capaz de gerar boas ideias, colocar em prática, errar rápido e achar uma ótima ideia que pode ser escalável, então você vai criar o próximo iFood. Então você vai criar a próxima Stone. Então você vai criar a próxima Gympass. Então você vai criar a próxima 99. Então você vai criar uma série de outras empresas, sem necessariamente ter vindo de uma família tradicional da velha economia. O problema é que essa nova economia, ela gera uma série de desafios para todos nós. Ela é combativa, ela é transparente, ela demanda um nível de discussão que nem todo mundo gosta. Por isso, nesse processo, nessa jornada, que tanto se disse aqui, o fator escolha, ele se torna primordial. Há 20, 30 anos atrás, você não tinha opção de escolha. O que aparecia na sua frente, você tinha que agarrar. Hoje, as pessoas têm escolha. Há 20, 30 anos atrás, existia São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, Recife é uma cidade pujante, Goiânia é uma cidade pujante, Florianópolis é uma cidade pujante,
Cuiabá é uma cidade pujante, entre outras. Há 20, 30 anos atrás, o Brasil era o seu destino. Hoje, você vai fazer programas, você vai fazer intercâmbio, você vai estudar, você vai trabalhar com uma facilidade muito grande. Você não é mais dependente, portanto, o destino está na sua mão. As empresas no Brasil, da velha economia, têm tido muita dificuldade de entender isso. Olhem para a típica diretoria de uma empresa da velha economia, para o conselho de administração da velha economia. Abra qualquer informação pública dessas empresas. Homem, branco, casado, heterossexual, nascido na região sul-sudeste do Brasil, de família de classe A ou B. O mercado consumidor é heterogêneo, mas as empresas continuam homogêneas. A pergunta na frente dessas empresas é exatamente como você vai continuar progredindo onde as barreiras não existem mais e qualquer um pode entrar. Observem como exemplo o que está acontecendo no mercado de adquirência no Brasil. Tínhamos 2 gigantes que basicamente dominavam esse mercado, Rede e Cielo. De forma simplista, 50% e 50% de mercado para cada uma. E de repente aparece uma empresa chamada Stone, vindo de onde? De repente aparece uma empresa chamada PagSeguro, vindo de onde? E de repente essas duas empresas começam mês a mês, mês a mês, mês a mês, mês a mês, tirar a market share dessas empresas. Como que isso é possível? E de repente a gente olha para o sistema financeiro, para os bancos. E a gente vê bancos como Nubank, como o Banco Inter, crescendo a sua base de clientes, crescendo rapidamente a sua base de clientes, sem agência física, sem gerente, sem propaganda na Rede Globo, sem patrocínio de time de futebol, sem um monte de coisa. Como é que isso é possível? Como é que é possível empresas terem tudo, capital, tamanho, acesso, poder, e algumas pequenas startups de um dia para o outro serem capazes de ameaçar? O mundo mudou. As barreiras caíram, tudo é acessível hoje. A pergunta que fica para vocês é: onde é que vocês querem estar daqui a 20 anos? Vocês querem correr o risco dessa nova economia, que é extremamente volátil, que é extremamente dinâmica, que é extremamente complexa, que é extremamente ambígua? Ou vocês querem a tranquilidade de empresas que se trabalha muito, sem dúvida alguma, mas o modelo de negócios é o mesmo por muito tempo? A gente falou de legado aqui hoje. Legado se constrói com mudança. A gente falou de liderança. Liderança se constrói com mudança. O que essas empresas da nova economia estão deixando para o Brasil ao fazer empreendedorismo é um Brasil diferente. É um Brasil que o teu sobrenome não tem valor, é um Brasil em que a tua opção sexual não tem valor, que o teu sexo não tem valor, que a tua pele não tem valor. O que tem valor é a meritocracia. Palavra até então inexistente nesse país. Meritocracia. Quem é bom, quem é bom, quem é inteligente, quem colabora, quem se comporta, quem desenvolve, sobe. Mas sobe porque tem um plano de carreira definido e a cada ano eu vou sendo avaliado? Não. Idade aqui não tem valor. Maturidade tem. Isso não tem nada a ver com idade. Onde vocês querem estar? Qual é o papel de vocês, enquanto brasileiros, responsáveis pela criação de um país que de alguma forma vai se definir nos próximos 20, 30 anos, e vocês, a sua geração, vai ser parte? Trabalhar aqui é um problema? De forma alguma. É tão justo, é tão digno e é tão importante quanto. Agora, você quer ser um trabalhador? Você quer ser um empreendedor? Deixando bem claro que empreender não é montar a sua empresa. Empreender é dentro, eventualmente, de uma empresa, ter capacidade de criar, porque o ambiente te permite. Agora, fica um alerta muito claro.
para aqueles que se apaixonarem pela nova economia, que tiverem interesse na nova economia, é preciso ser uma pessoa da nova economia. Se você é uma daquelas pessoas que continua trocando no WhatsApp a piadinha sobre mulher, barbeira, sobre a loira, burra, você não faz parte disso aqui. Você vai ser expelido. Se você é um daqueles que continua usando alguma referência a um gay como algo negativo, porque aquela pessoa não tem coragem, logo ela é gay, você não faz parte da nova economia. Se você é uma daquelas pessoas que continua olhando para o lado e não entendendo o que é o próximo, você não faz parte da nova economia. Se você continua achando que é possível viver num mundo onde a mulher não é idêntica a você, homem, você não faz parte da nova economia. Se você acha que você não é machista, apesar de ter nascido num país machista e vivido por 20, 30 anos aqui, você não faz parte da nova economia. Nós não queremos você na nova economia. Nós queremos na nova economia os brasileiros dispostos a entender o papel da mulher, dispostos a entender o papel do homossexual, dispostos a entender o papel do negro e de qualquer outra tribo que seja diferente do padrão. Porque são só pessoas diversas, num ambiente diverso, que vai entender uma sociedade diversa. Reflitam, pensem. Estar aqui ou aqui não tem certo ou errado. Mas é muito importante você encaixar o teu propósito, a sua jornada, o seu objetivo no mundo que realmente está ligado a você. Muito obrigado.